Você já amou alguém que estava se destruindo e se viu impotente sem poder fazer nada? Já deu tudo de si, aconselhou, ofereceu ajuda, entregou recursos e a pessoa continuou no mesmo caminho? Pois é, essa é uma das dores mais silenciosas que existe. E talvez você esteja vivendo algo assim agora, o sentimento de não controlar aquilo que nós gostaríamos de mudar. Eu vou compartilhar com vocês uma história pessoal minha. Uma pessoa que eu amo profundamente se afundou, mergulhou no vício. E eu fiz de tudo que estava ao meu alcance. Eu busquei ajuda, eu orei, eu conversei, aconselhei e coloquei à disposição de todas as formas. Mas como a mudança, a transformação, ela não vem de fora, mas ela vem de dentro, a pessoa não demonstrou interesse em aceitar a minha ajuda, em ouvir os meus conselhos. Então chegou um momento que eu precisei olhar para mim. E foi muito difícil, mas eu precisei reconhecer que eu não posso controlar as escolhas do outro. E essa verdade dói. Dói porque a gente confunde amor com controle. A gente acha que se a gente se importa o suficiente, então a gente conseguiria naturalmente mudar o outro. E antes desse pensamento, na verdade, esse pensamento agora ainda me ocorre, né? Que é acordar pensando, será que hoje ele está bem? Dormir também com essa preocupação. Mas todos os dias eu penso, eu preocupada, reflexiva, pensativa, angustiada, eu não estou ajudando ele. Eu estou, na verdade, adoecendo por ele. Eu, como psicanalista e pós-graduada em neurociência e comportamento, eu posso dizer que existe uma razão neurobiológica para dificultar em nós a aceitação. Aceitar aquilo que não podemos transformar, aquilo que não podemos modificar. O córtex pré-frontal é a parte do nosso cérebro responsável por planejar e resolver problemas. Então é como se essa parte, né, do nosso cérebro entrasse em curto-circuito, quando algo que a gente ama está fora do nosso controle. Principalmente quando nós somos responsáveis por alguém, né? Tem pessoas mais velhas, né? Aí eu falo de pais, avô, avó, enfim. Tem aquela ideia de que eu já vivi, eu sei como é a vida, né? Pelo menos até aqui eu sei que as coisas são difíceis. E procuro, então, mostrar para quem é mais novo, para quem está ali começando, iniciando a sua vida, consigo mostrar para ela o que é melhor. Né? A gente tem esse conceito, né? Eu sei o que é melhor para você, porque eu já vivi, eu já passei por isso. Mas a verdade é que, por mais que a gente possa ensinar, por mais que a gente possa demonstrar, no final, quem decide se vai seguir por esse caminho ou não é a pessoa, né? É quem é dona da própria vida. Quando isso foge, então, do nosso controle, né? Quando ela escolhe um caminho diferente daquilo que nós planejamos, que nós projetamos, né? Idealizamos, o cérebro ele interpreta, então, essa falta de controle como ameaça à sobrevivência. Então, ele ativa a amígdala, né? Que é a nossa central de alerta ali do cérebro, já falei muito sobre isso aqui nesse canal. Ele ativa a amígdala e dispara o hormônio, né? Cortisol, que é o hormônio do estresse, né, podemos dizer assim, da agitação. E aí você fica num estado de hipervigilância. E é por isso que você não consegue parar de pensar naquilo. O nosso cérebro ele prefere uma resposta ruim do que ficar sem resposta. Na psicanálise, nós chamamos isso de onipotência infantil. Aquela crença primitiva que, se a gente tentar com força o suficiente, a gente pode mudar tudo ao nosso redor. E crescer é justamente aceitar os próprios limites, reconhecer esses limites e respeitar. E esse é um dos processos mais dolorosos do amadurecimento. Muita gente confunde aceitação com conformidade e elas estão cometendo um grande erro. Porque aceitar que você não consegue controlar o vício de alguém ou a atitude de alguém não significa que você deixou de amá-lo. Não significa que você não se importe mais. É que eu vou abrir até um parênteses para falar sobre aceitação radical. Esse é um conceito criado pela Masha Linehan dentro da terapia comportamental dialética. Ela diz que aceitar a realidade plenamente como ela é, sem resistência, é o primeiro passo para agir com eficácia.
Vamos comparar conformismo, para você dizer, é assim mesmo, não tem nada que eu possa fazer, deixa como está. Vou ficar aqui sofrendo calada. Já a aceitação radical é o seguinte, é você entender que essa é a nova realidade. É assim que as coisas são agora. Porém, você entende, não é o que eu queria, não é como eu gostaria de estar vivendo, mas é o que existe. Então, partindo desse ponto, o que eu posso fazer? A diferença, ela pode ser sutil, mas ela muda muita coisa, principalmente no seu emocional. Conformismo, você para. Na aceitação radical, você se posiciona. Como se faz isso no dia a dia? Bom, eu vou passar aqui para vocês os passos que têm me ajudado, que a neurociência confirma. Então, primeiro passo, nomeie a realidade, sem julgamentos. Ao invés de pensar, isso não deveria ter acontecido, tente pensar, isso está acontecendo, eu não gosto, mas é um fato. Não dá para negar, eu não posso viver em negação. Eu tenho que saber que aquilo está acontecendo, mesmo contra a minha vontade. Quando você nomeia sem resistir, né, sem entrar em negação, o córtex pré-frontal ele volta a funcionar, ele volta a racionalizar. Então, aí a gente parte para o segundo passo, a gente começa a ter clareza para o segundo passo, que é separar o que é seu e o que não é. Começa a refletir, isso está sob o meu controle? Eu tenho como modificar algo, eu tenho como fazer algo diretamente? Ou isso está no controle do outro? Tá? Tem a ver com as atitudes, tem a ver com as necessidades, tem a ver com a forma como o outro enxerga o mundo. Então, eu tenho como mudar o pensamento de outra pessoa? Não, porque o pensamento é dela. Então, é seu ou é do outro? Às vezes isso não está no controle de ninguém, não depende de mim, não depende de outra pessoa, é uma situação que a gente vai precisar viver e ver como ela se resolve. E aí, nesses casos, né, normalmente a gente busca uma ajuda espiritual, a gente pede para que Deus, né, ou aquilo que você acredita, para que te dê força, para que te ajude a enfrentar essa situação, a caminhar, pedir proteção, enfim. Nesse caso, né, quando não está no controle de ninguém, normalmente a gente acaba buscando na espiritualidade. E aí, agora, finalmente, né, no terceiro passo, com o primeiro e o segundo passo bem esclarecidos, a gente vai redirecionar a energia para aquilo que é seu, para aquilo que é meu, para aquilo que eu posso controlar. Se eu não posso controlar a escolha dele, o que eu posso controlar? A forma como eu vou me posicionar nessa situação, a forma como eu vou reagir, ou melhor dizendo, a forma como eu vou permitir que essas questões me afetem. Isso pode ser muito difícil de fazer sozinha, tá? Muitas das vezes, quando a gente entra nesse espaço, a gente precisa buscar ajuda de um profissional, de um grupo de apoio, de alguém que possa nos acolher. Então, recapitulando, aceitar não é desistir. Aceitar é parar de lutar contra a realidade para poder agir dentro dela. Bom, sobre o meu caso em específico, eu ainda estou na luta, tenho buscado ajuda, tenho procurado cuidar da minha saúde emocional e eu tenho aprendido a estar presente sem me consumir, amar sem tentar controlar. E isso tem me salvado. Então, se você tem alguém que você ama, está tentando ajudar e não consegue, se está vendo uma pessoa que você ama se perdendo e tudo mais, saiba que você não precisa passar por isso sozinho. E aqui no link da descrição tem os meus contatos, caso você queira um acompanhamento psicanalítico com base em neurociência e comportamento. E eu tô aqui para ajudar. E eu também vou deixar aqui na descrição o link do e-book. Ele se chama Além da Garrafa. E esse livro está bem completo, ele é para acolhimento e para esclarecimento mesmo da dor do familiar. Não é direcionado para a pessoa, né, que vive o vício, mas para a família que tenta ajudá-lo. Esse livro está bem legal e, assim, eu escrevi ele em uma outra situação, em uma outra época, né, já com o propósito de ajudar mesmo as famílias. Mal eu podia imaginar que ele faria parte da minha vida. Mas enfim, me conta aqui nos comentários também. Você já passou por alguma situação que você foi obrigada a aceitar algo que você não queria? E para me ajudar, para ajudar outras pessoas, conta aqui como que você lidou com isso. Então é isso, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para a gente continuar tendo essas nossas trocas, né, de experiências. E é isso, tá bom? Esse era o recado que eu queria deixar com vocês, que eu queria compartilhar. Eu espero vê-los em breve no meu próximo vídeo. É só. Fica com Deus. Beijinho.
e tchau.